Olá, meu nome é Elton Cândido, eu sou professor de Direito Constitucional. Hoje nós vamos falar sobre processo legislativo. Mas antes, roda a vinheta. Olá, eu sou Elton Cândido, professor de Direito Constitucional, e hoje nós vamos falar sobre processo legislativo. Antes, é importante que você faça sua inscrição no meu canal, acesse, clique no sininho para receber as próximas notificações e se você gostar, dá um joinha, manda um joinha e distribui o vídeo para quem você quiser, para os colegas de faculdade, tudo bem? Se tiver alguma dúvida, faça seus comentários também no final do vídeo. Bom, eu vou direto ao ponto. Hoje nós vamos falar sobre processo legislativo. Entender dentro da organização dos poderes o que significa isso. É importante que você tenha em mãos o seu VADME com a sua Constituição, já vai direto lá no artigo 59. O artigo 59, nós temos o quê? Nós temos as espécies normativas. São, dentre elas, emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, medida provisória, lei delegada, resolução e decreto legislativo. Eu vou começar primeiro conceituando o que é processo legislativo. O processo legislativo ele é um procedimento. Ele é um procedimento ordenado de atos que são obrigatórios para você elaborar uma lei. Então, para a elaboração das normas, das espécies normativas, eu tenho atos que são obrigatórios. Se eu descumprir qualquer um desses atos, essa lei pode ser declarada inconstitucional por um vício formal, um vício no seu procedimento que não foi obedecido aquilo que era obrigatório. Correto? Então esse é o processo legislativo, um procedimento ordenado de atos obrigatórios na elaboração de uma norma. Sobre emenda constitucional, que está lá no artigo 60. O que é uma emenda constitucional? Emenda constitucional, obviamente, é uma espécie normativa lá do artigo 59, onde você pode alterar, modificar ou acrescentar a uma norma constitucional, enfim, alguma matéria, desde que permitida pela Constituição, ou inclusive até retirar, desde que permitido pela Constituição. O que é importante a gente saber para as provas, e levar para as provas, exame da OAB e concurso público? Primeira coisa, quem pode apresentar uma proposta de emenda à Constituição? O que você vai gravar? 1/3. 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado. Um deputado só não pode apresentar uma PEC. Um senador só não pode apresentar uma PEC. Eu preciso de 1/3. 1/3 da Câmara dos Deputados, que corresponde a 513 deputados. 1/3 corresponde a 171. Sei que parece um número bastante irônico, mas é esse o cálculo. 171 senadores podem apresentar, em conjunto, obviamente, assinando, pode apresentar uma proposta de emenda à Constituição. Ou 1/3 do Senado. 81 senadores, 1/3 corresponde a 27 senadores. Então, 1/3. Quem mais pode apresentar? Segunda opção, presidente da República. Ele sozinho pode. Ele pode apresentar uma proposta de emenda à Constituição. Terceira opção, artigo 60, parágrafo 3º, inciso 3º. Nós temos nas unidades da federação as assembleias legislativas que correspondem ao poder legislativo estadual. Pode um deputado estadual sozinho apresentar? Se não pode um federal, quem diria um estadual? Mas eu posso o quê? Se eu tenho mais da metade das assembleias legislativas no Brasil apresentando uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, o que seria mais da metade das assembleias legislativas? Se eu tenho 26 estados, eu precisaria de no mínimo 14 assembleias. Mais da metade. E em cada uma delas, a maioria absoluta dos seus membros, a maioria absoluta dos deputados. O que é a maioria absoluta? Mais da metade dos seus respectivos deputados estaduais. Obviamente que daí você teria que saber, isso não vai cair em concurso, você conhecer a composição das assembleias legislativas do Brasil inteiro, só se fosse um concurso estadual. Tudo bem? Mas o que você precisa gravar do artigo 60 é mais da metade das assembleias legislativas com a manifestação favorável de maioria absoluta dos seus membros. São as 3 opções. Eu só tenho essas opções de acordo com a jurisprudência e com a doutrina? Sim. Eu poderia ter uma PEC
de iniciativa popular? Ironicamente, não. Embora eu defendo, junto com alguns outros constitucionalistas, a ideia de que, se no artigo 1º, parágrafo único, o poder emana do povo, por que o povo não pode mudar a Constituição? Se o poder constituinte originário, inclusive tem um vídeo no meu canal, se você quiser assistir, acessa lá. Se o poder constituinte originário é um poder de fato que pertence ao povo, se o povo pode criar uma Constituição, por que o povo não pode alterar a Constituição que ele criou? Então, essa é uma discussão. Mas tecnicamente, hoje, não é possível uma PEC de iniciativa popular. Tá? Iniciativa popular que está lá no artigo 61, parágrafo 2º. Tá? Qual que é o procedimento? Então, eu tenho uma proposta. Eu fui lá e apresentei a proposta. Você vai gravar o seguinte: uma PEC vai ser discutida, votada e aprovada. DVA. Discutida, votada e aprovada. De que forma? Eu preciso passar pelas duas casas, já que o nosso sistema é bicameral, eu preciso passar pelas duas casas, Câmara e Senado, em um turno. E depois eu volto a discutir Câmara e Senado em um segundo turno. Isso é o que diz o parágrafo 60, o artigo 60, parágrafo 2º. Artigo 60, parágrafo 2º. Então eu tenho que votar nas duas casas, em 2 turnos, e em cada uma delas eu preciso de pelo menos 3/5 dos seus respectivos membros. Então começou a votação. Câmara, 3/5 votou, aprovando, manda para o Senado. 3/5 votou, aprovando, completou um turno, volta de novo. 3/5 votou em segundo turno na Câmara, aprovando, perfeito, encaminha para o Senado. 3/5 votou aprovando também no Senado, então foi aprovada essa PEC. Esse é o nosso sistema, ele é rígido para você alterar a nossa Constituição. Lembra que você estudou lá nas classificações das Constituições que a nossa Constituição ela é rígida. É difícil você alterar as normas constitucionais. A proposta de emenda à Constituição segue essa peculiaridade. Passa nas duas casas, em 2 turnos, com 3/5 de aprovação. Tudo bem? Outro ponto importante. Uma PEC, eu preciso obedecer um prazo para votar uma PEC? 1 ano, 2 anos, 6 meses? Não existe prazo. Tem PEC que é votada em 1 ano, tem PEC que está lá há 6, 7, 8 anos. Não existe prazo. Então é importante você levar isso para as provas também. Outro ponto curioso. Eu disse que o procedimento eu vou discutir, votar e aprovar. E se eu discutir, votei, mas não aprovei, ou seja, eu rejeitei, o que acontece com esse projeto de lei? Eu arquivo? Eu não posso discuti-lo novamente? Posso. Em que circunstância? Eu só posso discutir esse projeto de lei, essa PEC, na próxima sessão legislativa. O que significa sessão legislativa? Significa o ano no parlamento. Significa o calendário no parlamento. 1 ano. 1 ano corresponde a uma sessão legislativa. O que é 1 ano? O ano inicia no dia 2/2 e vai até o dia 17/7. No meio do ano nós temos o recesso. Depois ele volta em agosto, de 1/8 a 22/12. Então todas essas datas correspondem à sessão legislativa. Então eu só posso apresentar essa PEC que foi rejeitada na próxima sessão legislativa, que corresponde ao próximo ano. Por que eu estou falando isso? Porque existe diferença entre sessão legislativa e período legislativo. Isso confunde em prova. Período legislativo tem sinônimo de semestre. Então, o que seria um período legislativo? 2/2 a 17/7. Esse é um período legislativo. E depois, 1/8 a 22/12 é outro período legislativo, porque são semestres. Também nós não podemos confundir legislatura com sessão legislativa. Legislatura corresponde a 4 anos. Tudo bem? Então tem que gravar essas diferenças aí,
porque às vezes a questão não é tão difícil e só essas informações você já acertaria. Tá, com relação à rejeição. Bom, se o projeto foi aprovado, ele foi aprovado na Câmara, aprovado no Senado, passou pelas duas casas, 2 turnos, 3/5. E agora, eu encaminho para o chefe do Executivo vetar ou sancionar? Se fosse uma lei ordinária, sim. Mas uma proposta de emenda à Constituição, grava, não há sanção ou veto presidencial. O presidente não se manifesta. O máximo que ele pode fazer é apresentar, como eu disse no começo do vídeo, apresentar e não faz mais nada. Não tem sanção ou veto presidencial uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Sendo aprovado, vai direto para a mesa da Câmara, vai direto para a mesa do Senado, que vão promulgar a Constituição, vão promulgar essa proposta de emenda à Constituição, vai promulgar a emenda. Então isso é uma informação importante, que todo mundo de repente acha que encaminha para o presidente vetar ou sancionar. Seria isso se fosse uma lei ordinária, mas eu estou falando de emenda à Constituição. Outro ponto importante, diz respeito a circunstâncias impeditivas. Grave bem esse nome, essa expressão. Circunstâncias impeditivas em que eu não posso emendar a Constituição. Artigo 60, parágrafo 1º. Se no país, falando do nosso, se o nosso país ele está sobre intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa, existe um impedimento. Não haverá aprovação de emendas à Constituição. Tudo bem? Grava isso para as provas. Então, se falou intervenção, estado de sítio, estado de defesa, mas está mencionando uma proposta de emenda, essa proposta de emenda não será votada. Não poderá ser aprovada. Tudo bem? Tá. Último tópico. Artigo 60, parágrafo 4º. São circunstâncias em que, se a PEC tem como objeto algumas matérias, essa PEC ela já é inconstitucional, ela já nasce inconstitucional. Então, se você está aí com o artigo 60, parágrafo 4º, você vai verificar se a proposta de emenda tem como objeto abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e direitos e garantias individuais, essa PEC é inconstitucional. Por quê? Porque o artigo 60, parágrafo 4º é cláusula pétrea. Cláusula pétrea. Tudo bem? Última informação importante. Eu poderia, em uma PEC, alterar o artigo 60, parágrafo 4º, mudar o texto do artigo 60, parágrafo 4º. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou dizendo que não é possível. O artigo 60, parágrafo 4º não pode ser modificado, inclusive por uma proposta de emenda à Constituição. Perfeito? Esse é um vídeo curto para falar apenas de emenda à Constituição. Aconselho você a ler o artigo 60 inteirinho, tá? Os 3 incisos, 5 parágrafos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Espero que você tenha gostado do vídeo. Dá o seu joinha, clica no sininho e divulga para os colegas. Grande abraço, fiquem com Deus.